Estudo doutrinário, Bíblia de Estudo Pentecostal, com exposição das referências na Almeida Revista e Atualizada. Editado por Gabriel Brum. Tema: a criação. Referência básica: Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O Deus da criação. Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, eterno, autoexistente e como a causa primária de tudo o que existe. Nunca houve um momento em que Deus não existisse, conforme afirma Moisés, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Referência do Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em outras palavras, Deus existiu eterna e infinitamente antes de criar o universo finito. Ele é anterior a toda a criação no céu e na terra. Está acima e independe dela. 1 Timóteo 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Deus se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva à sua imagem. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Porque Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, podiam comunicar-se com ele e também com ele ter comunhão de modo amoroso e pessoal. Deus também se revela como um ser moral que criou tudo bom e, portanto, sem pecado. Ao terminar Deus a obra da criação, contemplou tudo o que fizera e observou que era muito bom. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Posto que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles também não tinham pecado. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O pecado entrou na existência humana quando Eva foi tentada pela serpente, ou Satanás. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A atividade da criação. Deus criou todas as coisas em os céus e a terra. Gênesis 1:1.
No princípio criou Deus os céus e a terra. Isaías 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Marcos 13, 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Efésios 3, 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Hebreus 1, 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Apocalipse 10, 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. O verbo criar, hebraico, bará, é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Significa que num momento específico, Deus criou a matéria e a substância que antes nunca existiam. Gênesis 1, 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A Bíblia diz que no princípio da criação a terra estava informe, vazia e coberta de trevas. Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Naquele tempo, o universo não tinha a forma ordenada que tem agora. O mundo estava vazio, sem nenhum ser vivente e destituído do mínimo vestígio de luz. Passada essa etapa inicial, Deus criou a luz para dissipar as trevas. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1, 5. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Passada essa etapa inicial, Deus criou a luz para dissipar as trevas. Deu forma ao universo. Gênesis 1, 6 a 13. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar,
e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento de águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia, e encheu a terra de seres viventes. Gênesis 1, 20 a 28. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O método que Deus usou na criação foi o poder da sua palavra. Repetidas vezes está declarado: e disse Deus. Gênesis 1:3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Gênesis 1:9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção. Gênesis 1:11. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem seu fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Gênesis 1:14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Gênesis 1:20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Gênesis 1:24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Noutras palavras, Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. Antes da palavra criadora de Deus, eles não existiam. Salmos 36, 6. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Salmo 33, versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 148, versículo 5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Isaías 48, 13. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Romanos 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Toda a Trindade, e não apenas o Pai, desempenhou sua parte na criação. O próprio Filho é a palavra, verbo, poderosa, através de quem Deus criou todas as coisas. No prólogo do Evangelho segundo João, Cristo é revelado como a eterna palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Semelhantemente, o apóstolo Paulo afirma que por Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Finalmente, o autor do livro de Hebreus afirma enfaticamente que Deus fez o universo por meio do seu Filho. Hebreus 1, versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Semelhantemente, o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação. Ele é descrito como pairando, se movia sobre a criação, preservando-a e preparando-a para as atividades criadoras adicionais de Deus. A palavra hebraica traduzida por Espírito, Ruá, também pode ser traduzida por vento e fôlego. Por isso, o salmista testifica do papel do Espírito ao declarar: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito, Ruá, da sua boca. Salmos 33, 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Além disso, o Espírito Santo continua a manter e sustentar a criação. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Salmos 104, versículo 30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. O propósito e o alvo da criação. Deus tinha razões específicas para criar o mundo.
Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder. Davi diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Ao olharmos a totalidade do cosmos criado, desde a imensa expansão do universo, à beleza e à ordem da natureza, ficamos tomados de temor reverente ante a majestade do Senhor Deus, nosso Criador. Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhe são devidas. Todos os elementos da natureza, o sol e a lua, as árvores da floresta, a chuva e a neve, os rios e os córregos, as colinas e as montanhas, os animais e as aves, rendem louvores ao Deus que os criou. Salmo 98:7. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 98:8. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Salmo 148, 1 a 10. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis. Isaías 55:12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Quanto mais Deus deseja e espera receber glória e louvor dos seres humanos, Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos. Deus criou Adão e Eva à sua própria imagem para a comunhão amorável e pessoal com o ser humano por toda a eternidade. Deus projetou o ser humano como um ser trino e uno, corpo, alma e espírito, que possui mente, emoção e vontade, para que possa comunicar-se espontaneamente com Ele como Senhor, adorá-lo e servi-lo com fé, lealdade e gratidão. Deus desejou de tal maneira esse relacionamento com a raça humana que, quando Satanás conseguiu tentar Adão e Eva a ponto de se rebelarem contra Deus e desobedecer ao seu mandamento, ele prometeu enviar um Salvador para redimir a humanidade das consequências do pecado. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Daí Deus teria um povo para sua própria possessão, cujo prazer estaria nele, que o glorificaria e que viveria em retidão e santidade diante dele. Isaías 60:21. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Isaías 61, 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Efésios 1, capítulo 1, versículos 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A culminação do propósito de Deus na criação está no livro de Apocalipse, onde João descreve o fim da história com estas palavras: com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21:3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Criação e evolução. A evolução é o ponto de vista predominante proposto pela comunidade científica e educacional do mundo atual, em se tratando da origem da vida e do universo. Quem crê de fato na Bíblia deve atentar para estas 4 observações a respeito da evolução. A evolução é uma tentativa naturalista para explicar a origem e o desenvolvimento do universo. Tal intento começa com a pressuposição de que não existe nenhum criador pessoal e divino que criou e formou o mundo. Pelo contrário, tudo veio a existir mediante uma série de acontecimentos que decorreram por acaso, ao longo de bilhões de anos. Os postulantes da evolução alegam possuir dados científicos que apoiam a sua hipótese. O ensino evolucionista não é realmente científico. Segundo o método científico, toda conclusão deve basear-se em evidências incontestáveis, oriundas de experiências que podem ser reproduzidas em qualquer laboratório. No entanto, nenhuma experiência foi idealizada, nem poderá sê-lo, para testar e comprovar teorias em torno da origem da matéria a partir de um hipotético grande estrondo, ou do desenvolvimento gradual dos seres humanos a partir das formas mais simples às mais complexas. Por conseguinte, a evolução é uma hipótese sem evidência científica, e somente quem crê em teorias humanas é que pode aceitá-la. A fé do povo de Deus, pelo contrário, confirma-se no Senhor e na sua revelação inspirada, a qual declara que Ele é quem criou do nada todas as coisas. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É inegável que alterações e melhoramentos ocorrem em várias espécies de seres humanos. Por exemplo, algumas variedades dentro de várias espécies estão se extinguindo. Por outro lado, ocasionalmente, vemos novas raças surgindo dentre algumas das espécies. Não há, porém, nenhuma evidência, nem sequer no registro geológico, a apoiar a teoria de que um tipo de ser vivente já evoluiu de outro tipo. Pelo contrário, as evidências existentes apoiam a declaração da Bíblia, que Deus criou cada criatura vivente conforme a sua espécie. Gênesis 1:21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes,
conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Gênesis 1:25. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Os crentes na Bíblia devem também rejeitar a teoria chamada evolução teísta. Essa teoria aceita a maioria das conclusões da evolução naturalista, apenas acrescenta que Deus deu início ao processo evolutivo. Essa teoria nega a revelação bíblica que atribui a Deus um papel ativo em todos os aspectos da criação. Por exemplo, todos os verbos principais em Gênesis 1 têm Deus como seu sujeito, a não ser em Gênesis 1, versículo 12. A terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Que cumpre o mandamento de Deus no versículo 11. Gênesis 1:11 disse: produz a terra ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. E a frase repetida, e foi à tarde e amanhã, e a frase repetida, e foi à tarde e amanhã. Deus não é um supervisor indiferente de um processo evolutivo. Pelo contrário, é o criador ativo de todas as coisas. Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas que nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.